pode sentar. Glória a Deus. Os olhos do Senhor Deus estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Há momentos na nossas vidas, irmãos, que nós pensamos que estamos sozinhos, mas nós não estamos sozinhos, porque o nosso Deus, Ele está em todo lugar. E às vezes o homem, irmãos, estando em algum lugar, numa cidade, eu não sei onde o homem pode estar, ele ali sozinho, talvez num lugar onde ninguém pode conhecer, e ele venha querer fazer coisas erradas diante ali dos olhos do nosso Deus. Mas nós sabemos que os olhos do nosso Deus estão em todo o lugar. E às vezes nós nos encontramos sozinhos. E hoje, irmãos, eu queria trazer uma palavra, que essa palavra possa servir para mim, possa servir para você, que essa palavra possa alcançar os nossos corações e Deus nos ajudar a cada dia, derramando o Teu Espírito Santo sobre nós, que é o que nós precisamos. O homem, irmãos, há momentos na vida do homem que ele está sozinho. E o homem, ele vem a pecar contra os olhos do nosso Deus. Mas nós sabemos que Deus, Ele contempla a todos. Contempla os maus, homens maus, e contempla também os homens bons. E há momentos na nossa vida, irmãos, que Deus ali na hora que nós estivermos sozinhos, pensando que estamos sozinhos, é aí que Deus vem a testar a nossa fé. Enquanto nós estivermos sozinhos, Deus pode testar a nossa fé. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele sabe do dia de hoje, do dia de ontem e do dia de amanhã. E se nós estivermos firmes na presença de Deus, fazendo Jesus, lendo sempre a palavra de Deus, assim estaremos fortes para quando chegar os dias maus, porque o inimigo, ele é especialista de quando o homem está sozinho, ele venha atormentar a vida do homem. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, sem lutar contra as potestades que estão nos ares, que é o inimigo das nossas almas. Isso sim, nós temos que lutar. Não lutar contra o homem, com aquele que está querendo fazer o mal para a gente, falando coisas que não é do nosso agrado, nos ofendendo, e às vezes a gente chega a ficar com raiva da pessoa. Não devemos ficar com raiva da pessoa. O que ela venha fazer com cada um de nós, sendo coisa boa ou coisa ruim, nós não devemos ficar com raiva da pessoa. Sim, orar para ela, entregar ela na presença de Deus, para que Deus possa abençoá-la e salvá-la. É o que nós devemos fazer, porque o nosso inimigo das nossas almas, ele usa as pessoas para vir nos atingir e vir pecar contra os olhos do nosso Deus. Nós temos que ficar firmes na presença de Deus, como eu disse agora há pouco, fazendo sempre jejum. Jejum, irmãos, é uma arma muito poderosa na vida do crente, na vida do homem. E fazendo jejuns, a pessoa ela se fortalece, ela se enche do Espírito Santo de Deus. Acorde de manhã bem cedo, em nome de Jesus Cristo. Eu peço isso, peço aquilo para Deus.
e fala com Deus: eu faço esse jejum, meu Deus, essa manhã maravilhosa, em nome de Jesus Cristo. Faça um jejum, irmãos, se possível, das 7 ao meio-dia, das 7 às 19 horas da noite. Ali você deu o tanto que o seu corpo, a sua vida pode aguentar um jejum. Jejum é não beber água, não comer. E assim o homem estará firme, cheio do Espírito Santo para enfrentar esse mundo e o inimigo da nossa vida. Lendo a palavra sempre, porque a palavra, ela nos fortalece. Eu queria nessa noite falar uma vida de 3 pessoas que estão na Bíblia, que Deus foi ter com ela. E uma das pessoas, irmãos, que eu vou falar agora aqui na frente, foi pessoa boa, que fez o bem, pessoa boa que fez o bem, estava ali fazendo jejuns, estava ali na presença de Deus, e Deus o honrou, abençoando totalmente a vida dele. Eu também estou aqui na frente para falar de uma pessoa que errou muito diante dos olhos de Deus, pecou muito dos olhos de Deus, e ela pagou um preço enorme, porque ela pecou diante dos olhos de Deus. Eu queria começar, irmãos, falando de José. Os irmãos sabem da vida de José. José do Egito. Ele, como escravo, ali na casa de Potifar, ele ali ele cuidava das coisas do seu senhor. Mas chegou um momento, os irmãos sabem muito bem o que aconteceu, está escrito na Bíblia. José foi ali, ele foi ali seguido ali dentro da casa por uma mulher. E essa mulher querendo fazer de tudo para querer agarrar ali José e ele ficar com ele. Mas José, irmãos, ele temente a Deus, ele só disse uma palavra para essa mulher. Uma palavra só. Porque essa mulher estava seguindo ele. E essa mulher era casada. E ele falou para essa mulher assim: José, como eu posso fazer mal? Porque eu sei. Como eu posso fazer mal? Porque sei que Deus, Ele contempla os bons e os maus. Ele não estava ali, irmãos, José ali com medo do esposo dessa mulher. Na hora que ele falou para essa mulher, ele falou assim: eu tenho somente medo de Deus. E como que eu posso fazer mal diante dos olhos de Deus? E José, irmãos, não sabe bem o que aconteceu com ele. Ele foi preso, colocado ali no calabouço. Mas ele saiu dali da prisão, se tornou governador do Egito, um dos homens mais poderosos do Egito. Por quê? No momento que uma mulher queria ali abraçar e adulterar com ele, ele disse não a esta mulher. Mas a mulher pegou a capa dele, colocou a capa dele na mão assim e saiu correndo, dizendo para todo mundo que José tinha agarrado ele. José foi preso, pagou um preço por mentira dessa mulher. Mas o nosso Deus sabe muito bem o que acontece na vida do homem. E José, sendo um homem temente a Deus, não andou com essa mulher.
sabendo que Deus estava ali olhando para ele, e se ele adulterasse naquele momento, ele estaria pecando contra os olhos de Deus. E José, irmãos, ele teve essa grande vitória de estar ali sozinho com essa mulher dentro da casa, mas ele venceu o mal e se tornou um homem poderoso, abençoado por Deus, por não pecar diante dos olhos do nosso Deus. E é o que nós devemos fazer, irmãos. Estar sempre na presença de Deus, correndo do mal, né? Sempre na presença de Deus, porque eu disse agora há pouco, o inimigo das nossas almas ele é especialista. E quando ele vê um homem só, um homem ali sozinho no lugar, às vezes pensando coisas que não é ao grado de Deus, porque mente vazia é a oficina do diabo, os irmãos sabem muito bem. E às vezes o homem vai para um lugar pensando que ninguém está conhecendo ele, e ali naquele momento, pensando que está só, ele vem a pecar diante dos olhos de Deus, né? Sabendo que o inimigo está ali para tentar ele e fazer ele perder a sua salvação. E foi por isso que eu disse para os irmãos: vamos sempre louvar esse Deus maravilhoso, sempre ler a sua palavra, sempre fazendo jejuns, que é o que nós devemos fazer, e assim estaremos fortalecidos por nosso Deus, porque Deus está no controle de tudo. Ele está no controle da nossa vida. E se nós somos fiéis ao nosso Deus, Ele será fiel com cada um de nós também. Basta crer. E eu também queria falar também com um homem que está na Bíblia, sobre o rei Davi. Os irmãos sabem muito bem o que aconteceu com o rei Davi. Um homem tirado das ovelhas, se tornou rei. E ali no palácio ele tinha as mulheres que ele queria. Mas chegou um dia, em cima do terraço, sozinho ali, passeando no terraço do seu palácio. Ele olha para baixo e vê uma mulher nua. E ali, diante dessa mulher nua, ele começa a cobiçar essa mulher. E ele chama os seus servos, traz essa mulher para junto com ele, não querendo saber se essa mulher era casada, se ela tinha filho, se ela tinha família. Ele pegou essa mulher e levou ali para o seu palácio. Essa mulher chamada Betsaida, ela ficou grávida. E José ali queria esconder ali a gravidez dessa mulher. Ele fez um plano ali maligno para dizer que o filho seria do marido dela, de Betsaida, Urias. E ali Davi, ele pega Urias, irmãos. Davi, irmãos, ele comete um assassinato e comete um adultério, pegando o marido dessa mulher, Urias, e coloca na frente da batalha. E na frente da batalha, Urias, ele é morto. E Davi ali com o seu plano maligno, sabendo que tudo estava no controle dele. E ele senta no seu trono, alegre, conseguir. Vou ficar com Betsaida, vou criar o meu filho. E ali ele alegre ter um filho, um marido de Betsaida. Mas no outro dia, irmãos, o Deus que contempla os homens maus e os homens bons, ele manda o profeta Naamã diante do rei Davi. E Naamã chega ali, Natan chega ali na frente do rei
com muito medo, porque sabia que ele falando alguma coisa para o rei, ele podia ser morto. Mas Deus tinha falado com Natan: vai, Natan, que eu estou contigo. Chega ali e conta só uma história para ele, e ali você fala com o rei Davi. E Natan, o profeta Natan, ele criou coragem, foi diante do rei Davi e contou uma história para o rei. Falou: rei Davi, há um homem que tem muitas ovelhas e queria fazer um churrasco. Mas esse homem, não querendo ali matar as suas ovelhas, ele foi no vizinho e tirou a ovelha do homem que tinha somente uma ovelha, e matou essa ovelha e fez o churrasco. E perguntou para Davi: Davi, o que você faria com esse homem? Davi, naquele momento, irmãos, ele decreta a maldição na sua vida naquele momento. Não Deus que estava amaldiçoando, mas naquele momento ele mesmo se amaldiçoou. Ele responde para Natan: esse homem deve ser morto e pagar sua dívida 4 vezes mais. E o rei Davi, naquele momento, irmãos, ele tem um grande susto. E naquele momento ele cai em pranto, porque um profeta o tinha falado com ele. E o rei Davi, irmãos, depende daquele dia em diante na sua vida, a sua vida estaria sendo arruinada. É por isso que o homem, irmãos, eu sempre que vivo no Evangelho de Deus, sempre estou na presença de Deus, eu fico lembrando dessas coisas. Porque os irmãos sabem que lá fora no mundo, o inimigo, ele é especialista para vir destruir. Ele arma ciladas para tirar nós da presença de Deus, e até ficar difícil para a gente voltar para a presença de Deus. O homem pode até pecar diante dos olhos do nosso Deus. Ele pode matar, roubar, adulterar, ele pode pecar muito diante dos olhos do nosso Deus. E o que o rei Davi fez, irmãos, ele cometeu um assassinato, matando Urias, esposo de Betsaida. E ali, matando esse homem, ele ali, no seu reinado ali, ele sabia que Deus estava ali no controle da vida dele. E naquele momento, irmãos, que Davi ele ouve essa palavra dura de Natan, ele cai em si, e ali ele começa a sofrer muito, cai em tristeza, cai em depressão, e a vida dele vai ser arruinada por causa de um pecado, de matar e de adulterar. O homem no mundo hoje, irmãos, ele é assim. Você pode fazer de tudo. Se você quiser adulterar, trair a sua mulher, você pode até fazer isso, mas as consequências da vida do homem, irmãos, ele vai pagar um preço enorme. A sua vida será destruída, porque ele estaria pecando contra a sua mulher, porque ele jurou na Bíblia: eu serei fiel até o fim, quando ele casa. E ele, ali sendo fiel, ali com sua esposa, o dia que ele trai a sua mulher, ele está traindo também nosso Deus. E o homem, irmãos, ele vai pagar um preço enorme na sua vida. Por isso que o homem tem que pensar muito. Ele casa, fique com sua mulher,
ser fiel com a sua mulher até a sua morte. Mas muitos hoje não estão conseguindo fazer isso. Estão pintando, bordando, trocando de mulher como se troca de roupa. Mal sabe que vai pagar um preço alto. E Davi, naquele dia em diante, irmãos, ele perde 4 filhos durante a sua vida. Ele tinha dito que esse homem pague 4 vezes mais. Ele disse para Natan, do homem que tinha muitas ovelhas, deixou as suas ovelhas e tirou uma ovelha do homem ali, e até matou o agricultor daquele que tinha uma ovelha só. E a vida dele começa a ser muito ali, sendo arruinada. Davi começa a sofrer muito, porque o seu primeiro filho de Betsaida, durante 7 dias ele vive, e nesses 7 dias esse menino ele fica muito doente, muito doente. E nesses 7 dias Davi faz muito jejum, muito. Ele pede muito a Deus para que esse menino não morra. Mas esse menino era fruto de adultério. E no 7º dia, esse menino, filho de Davi, filho de Betsaida, ele morre. E Davi sai ali do seu jejum, vai seu